Meu nome é Guilherme Neri, tenho 24 anos de idade, sou jornalista em formação e eu vou te contar um pouco da minha história de vida com o daltonismo. Quando eu era criança, minha mãe tinha suspeita de que eu era daltônico, então eu pedia ajuda para pintar os desenhos que eu fazia. Eu perguntava, mãe, que cor é essa? E ela ficava já suspeitando, né? Teve um dia que ela decidiu tirar a prova dos 9. Ela comprou aqueles livrinhos de teste, que na época eram livros, hoje é tudo pela internet. Ela comprou o livro de teste de daltonismo, que vinha com aquelas bolinhas com o número 5 e tal, identificar. E foi ali que identificou que eu sou daltônico. E com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso. Mas na época da escola, por exemplo, me zoavam bastante, né, por dizer assim. Não chegava a ser bullying, mas me zoavam. Perguntava, Guilherme, que cor é essa aqui? Qual é a cor da sua camisa? Né? Toda vez que eu falava que era daltônico, vinha o questionamento, mas é chato, incomoda às vezes. Depois, passei do papel para o computador, ou seja, eu sou fã artista, faço arte, né, com diversas obras que eu gosto, faço no computador, digitalmente, e tem as paletas de cores. Esse é o ponto-chave da minha complicação, porque eu sou daltônico tricromático. É o daltonismo mais comum que tem. Ele enxerga todas as cores, só que na hora de distinguir, de identificar qual cor é qual, ele se confunde com as mais próximas. Confunde um verde com amarelo dependendo do tom. Por exemplo, fazendo esse teste rápido, a minha camisa é azul marinho, mas eu estou vendo um azul escuro, bem escuro. Então, né, eu tive que pedir ajuda para minha mãe lá em casa, tipo, mãe, essa cor está combinando com a calça, isso, né? Essas complicações do dia a dia. E eu, conforme fui fazendo as coisas no computador, fui aperfeiçoando minhas habilidades. Então eu comecei também a mexer com o design digital também. E aí que pegou mais ainda a minha complicação. Porque os clientes requeriam um monte de coisas, principalmente com relação a cores, né? Cores de fonte, cores de fundo, de logo. E eu ficava penando para poder identificar qual é a cor que queriam. Eu perguntava qual é a cor exata que você quer, qual é a cor, né? E quando falava uma variação, me pegava, porque eu não vejo azul marinho, não vejo vinho direito, então eu tinha que usar a ferramenta conta-gotas. Ela é que mais me salva para fazer essas artes e tudo mais, é a que mais me salva. Se não tivesse ela, eu teria que ficar o tempo todo perguntando para minha mãe, para qualquer um que estivesse perto comigo, que cor é essa, qual é a cor que a pessoa está pedindo. Com o tempo, eu acabei largando a carreira de design por conta prioritariamente disso, porque foi consumindo minha paciência. Eu vi que, tipo, mesmo usando conta-gotas, mas tinha que pensar as cores a serem usadas. Quando chega na parte, todo designer sabe que tem o briefing. Quando você vai fazer o briefing para o cliente, para ajudar ele a identificar o que ele quer, se ele tiver muito na dúvida com relação à cor, você vai ter que ajudar ele. E isso me atrapalhava, porque se eu não vejo tantas cores, como é que eu vou imaginar o que ele quer? Isso complica demais. Então eu acabei largando minha vida de designer. Me identifiquei no jornalismo, que já não precisa usar tantas cores aqui e ali, é mais texto, redação, apuração de notícias. Mas eu ainda faço como hobby o meu tipo de fan-art, né? Eu faço de várias obras, Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, eu sou muito fã, então sempre lá fazendo arte dos personagens, usando as cores, usando conta-gotas para pegar as cores nas imagens originais deles. O daltonismo, como é amplamente conhecido, ele é hereditário. Então vai pela genética da pessoa. Então meu avô era daltônico, eu tenho um primo que é daltônico e eu vim daltônico também. Então possivelmente meus filhos ou meus netos também vão ser daltônicos. Geralmente até pula uma geração, então os netos devem ser daltônicos, não os filhos. Mas e dá muito em homem, como também é amplamente conhecido. Então eu acabei vindo daltônico, ainda bem que é o mais leve tipo, porque são 3 tipos. Acromático, que é o mais raro, que só vê preto e branco. Dicromático, que vê em cor forte vermelho, verde e azul, em tons muito fortes, que chega a atrapalhar. E o tricromático, que é o mais comum, que é o que eu tenho, que vê todas as cores, mas na hora de distinguir, confunde quase tudo. Ainda assim, por exemplo, quando eu tenho que fazer algo fora do computador, eu tenho que saber qual é a cor que está sendo usada. Então eu pergunto para todo mundo, que cor é isso aqui? Pode me ajudar, por favor? Eu sou daltônico e tal. Se for um ambiente sério, ninguém vai me zoar, é claro, mas se for um ambiente entre amigos, vai rolar descontração e às vezes incomoda, não nego, às vezes incomoda, às vezes irrita um pouco.
E o maior problema é que o daltonismo não é muito falado, né? Então, vários problemas aí são falados porque são problemas graves, mas o daltonismo, ele não mata, não é danoso, mas irrita, preocupa e afeta o dia a dia. O daltonismo, ele não tem cura, ele tem tratamento. Então, nas óticas, por exemplo, hoje em dia já tem óculos especiais com filtros para daltônicos e tem até na internet vários vídeos de daltônicos usando esses óculos e ficando até emocionados por ver finalmente o mundo com as cores certas. Eu ainda não tenho esse óculos, não tem como eu conseguir agora, mas eu pretendo sim algum dia usar, porque, cara, eu imagino como deve ser enxergar as cores certinhas, sem se confundir, sem ser, às vezes, zoado por não estar enxergando a cor certa, sem ficar me preocupando se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo muito errado, se eu estou exagerando na paleta. O preço desses óculos varia de 500 a 3 mil reais. O preço é muito alto, isso deveria ser mais barato. A gente sabe que o custo de produção é alto porque não são filtros comuns para as lentes, são filtros especiais, mas ainda assim está muito caro. Ainda mais para o brasileiro que às vezes não tem condição, mas que vive com daltonismo, precisa desse óculos, fica difícil para ele comprar, tem que ter uma ajuda de alguém. Então, esse é outro ponto que tem que ser bastante sensibilizado com relação ao daltonismo. E com relação a se portar como uma pessoa daltônica, fica tranquilo, não exagera, procure não irritar a pessoa. Evita, assim, de ficar perguntando que cor a pessoa está vendo, que cor a pessoa enxerga, qual é o tipo de daltonismo dela. A pessoa, claro, tem o dever de te informar que ela é daltônica, porque se chegar numa situação complicada e ela não for uma pessoa aberta que se comunique que é daltônica, vai complicar para ela e para todo mundo que está ao redor, porque não vão saber da condição dela. Então, sempre seja aberto, pergunte se a pessoa está bem, se a pessoa está enxergando certinho, se não está, como você pode ajudar. A pessoa que for mais tranquila vai saber te guiar com relação ao daltonismo. E tem muitos empregos até que olham feio, olham torto para as pessoas daltônicas, como, por exemplo, o próprio design, né? Eles acham que o daltônico é impossibilitado de qualquer forma de trabalhar com isso, sendo que hoje em dia tem muitos programas, até jogos, videogame, que estão com funções para daltônicos. Então, não desperdice uma pessoa daltônica. Ela pode ser uma pessoa brilhante, só está com a condição errada na visão, só está enxergando as cores trocadas ou confundindo as cores. Se eu tiver filhos e netos, eu vou lidar com a maior cautela possível, porque um daltônico sabe como é a vida de outro daltônico, como é a dificuldade de lidar com o dia a dia. Então, futuramente, até com filhos de outras pessoas mais jovens, ou até da minha idade também, sempre vai ter uma certa empatia da minha parte, porque eu sou daltônico. Então, vou fazer o quê? Eu vou ajudar a pessoa com certeza a enxergar as cores certas, ter o máximo de paciência, vou zelar por aquela pessoa, porque a pessoa não pode se sentir sozinha, não pode se sentir isolada, porque enxerga as cores de forma trocada. Então, se o daltônico se sente isolado, é dever da pessoa resgatar essa pessoa daltônica e trazer para o seu lado, porque quanto mais isolamento aí pode acarretar depressão, por conta que a pessoa fica se culpando. Não é uma condição sem querer não é uma doença que a pessoa adquire com o tempo. É genético, tá de nascença com a pessoa. Então a pessoa não tem culpa alguma disso. Tem algumas histórias da minha vida também que não são tão sérias, são mais engraçadas com relação ao daltonismo também. Por exemplo, quando eu conheci minha namorada, eu fui pegar trem com ela e aí na estação de trem, lá ela falou que mora em tal bairro. Eu fiquei procurando esse bairro na linha de trem, no painel que tem dentro do vagão do trem, né? Aquele painel informativo com os bairros, as linhas. As linhas têm várias cores. Então ela falou, meu bairro fica na linha verde, Guilherme. Eu fiquei olhando, eu fiquei encarando um tempo. Ela, na linha verde, Guilherme, na linha verde. Eu não aguentei a pressão, eu tive que gritar, eu sou daltônico. O vagão inteiro ouviu, é claro, porque eu dei um berro. Ela ficou toda sem graça, mas é um tipo de história que o daltônico passa. Se a pessoa não lidar de primeira assim de forma educada com a pessoa, o daltônico pode se estourar, pode perder a paciência, porque, né, é uma condição que acaba com o dia a dia dele, se depender do nível de daltonismo, pode acabar com o dia a dia da pessoa. E tem na escola também, eu fui muito de desenhar na escola, né? Eu desenhava durante a aula mesmo e levava lápis de cor. Então, meus lápis de cores tinham os nomes das cores enrolados neles. Minha mãe fazia num esparadrapozinho, escrevia vermelho, pintava no lápis vermelho.
E aí eu conseguia me guiar perfeitamente. Só que tinha gente que, brincando comigo, entre aspas, né, não é bem uma brincadeira porque irrita a pessoa, tirava o papel e fazia, toma aí os seus lápis, você pediu, toma aí. E estava todo sem os papeizinhos. Como é que eu identificar as cores? Então me estressava, me irritava, esse tipo de brincadeira não se deve fazer com uma pessoa daltônica. No curso que eu fazia de design digital, eu tive um professor que falou comigo que ele tinha um aluno que enxergava tudo em azul. E você imagina uma pessoa enxergar com um filtro de Instagram azul, por exemplo. Tudo. Saía na rua, via uma planta azul, via o chão azul, via um carro, todos os carros azuis. Tudo. Até o brilho do sol você via em tom azulado. Imagina a cabeça dessa pessoa, o psicológico que ela fica vendo tudo azulado sem ter noção alguma de quais são as cores corretas do que ela está vendo. Eu descobri meu daltonismo fazendo testes, como eu falei anteriormente. Minha mãe fez um teste em livro comigo, porque antes não tinha na internet, eu era criança. E hoje em dia tem os testes na internet, mas o recomendado é você ir num médico, uma pessoa especialista, um oftalmologista especialista em daltonismo, se possível. É um pouco difícil de encontrar, mas não é impossível. Se você acha que você tem daltonismo, procure saber sobre. Não fique se martirizando, não fique, será que eu tenho? Porque numa hora crítica você vai precisar identificar as cores e se você der mole, você pode perder o emprego, você pode ser zoado, pode sofrer muita coisa. E depois que você descobrir que tem daltonismo, sua rotina pode desabar. Então, procure um médico quanto antes se você acha que tem daltonismo, você tem suspeitas. Faça o teste de internet, por mais que não seja 100% certo de te dar um diagnóstico, mas ajuda bastante a ter uma noção de quais cores você enxerga, quais cores você tem dificuldade. Então sempre procure saber a sua condição. Não deixe passar batido, porque como eu falei, daltonismo é uma coisa séria e se você não tiver paciência para lidar com isso, não for comunicativo para informar as pessoas a sua condição, a sua rotina pode ser totalmente afetada. Assim como a minha também foi afetada, assim como a de muitos outros são afetadas, porque tem pessoas com daltonismo muito maior do que o meu. O acromático, como eu falei, só vê preto e branco. Você imagina como é a vida dessa pessoa, vê tudo em preto e branco. O que me faz ser eu, Guilherme, a palavra-chave eu acho que é paciência. Né? Porque conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo a minha condição de daltônico e eu fui aprendendo a lidar com isso, eu tive que ser mais paciente com isso. Eu precisei ser paciente comigo mesmo até, porque eu me estressava sozinho. Como eu falei, eu faço fan art, arte de fã, né? Com coisas que eu gosto, então eu uso cores o tempo todo, eu não faço arte preto e branco, uso cores o tempo todo. Então eu tenho que ser paciente comigo mesmo para poder usar uma ferramenta que me ajuda a identificar as cores, para pegar um desenho que mostra as cores certas, para poder puxar aquela cor certinha. Então paciência eu acho que é a palavra-chave para o ponto sobre daltonismo. É isso que me faz ser eu.